Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o quinto e último domínio esquemático de supervigilância e inibição. E dentro deles existem os esquemas de postura punitiva, negativismo, padrões inflexíveis e inibição emocional. Quando a gente pensa em supervigilância e inibição, vai estar relacionado àquela necessidade emocional de lazer e espontaneidade. Então existe um prejuízo muito grande na espontaneidade, na validação da felicidade, da autoexpressão, da criatividade. São todas áreas que acabam sendo prejudicadas em quem tem esquemas nesse domínio. Então, supervigilância vai estar relacionado à necessidade que a pessoa tem de focar nas próprias emoções, demonstrações de comportamento. Existe uma hipervigilância até de pensamentos, sentimentos, uma preocupação excessiva em estar adequado nos ambientes, um cuidado com o que vai falar, com a forma que age. Medo às vezes, está associado também ao medo do que os outros vão pensar. E também vai estar ligado a pessoas que são altamente críticas, autocríticas, sabe? Quando a pessoa se cobra demais. E aí vai existir então uma supressão dos próprios desejos, impulsos e espontaneidade para cumprir aí padrões que são internalizados e muitas vezes são padrões muito altos. O primeiro esquema desse domínio vai ser o esquema de negativismo. E neste esquema é predominante as crenças de que algo vai dar errado. É uma sensação, um medo, uma preocupação excessiva, uma ansiedade excessiva que pode gerar também várias indecisões para o sujeito, medo de errar, porque a sensação é de que a qualquer momento alguma catástrofe financeira, de saúde, algo de ruim vai acontecer. No negativismo existe um foco excessivo nos aspectos negativos da vida. Então, a forma de olhar para a morte, para a doença, para defeitos das pessoas, defeitos das relações, acaba contaminando aí o indivíduo a conseguir enxergar o todo, a integrar os lados positivos e negativos. Então, nesse esquema, existe um foco excessivo no negativo e existe uma minimização dos aspectos positivos da vida. O segundo esquema desse domínio é a inibição emocional. Então, nesse esquema, a pessoa ela vai reprimir os sentimentos e ela vai agir de forma extremamente racional. São pessoas que elas têm muita dificuldade de falar o que elas estão sentindo, e até para elas mesmas, como elas não permitem falar sobre isso, elas mesmas acabam perdendo um pouco a sensação dos sentimentos. Então, a própria pessoa acaba não sabendo como ela se sente, às vezes, Tá tão acostumada em fingir que os sentimentos não existem, que existe até uma dificuldade da própria pessoa perceber como ela se sente frente às situações, e quando ela acha isso pertinente ali, quando ela busca os sentimentos, ela acaba não encontrando. Então, quando a gente pensa nas principais áreas aí de inibição emocional, pode ter uma inibição de aspectos negativos, tipo raiva, agressão. Então eu guardo a minha agressividade e eu finjo que eu não tô chateada, finjo que eu não tô com raiva, até eu perder contato com aquele sentimento, porque muitas vezes é considerado desagradável para a pessoa. Então, essa inibição emocional, ela tenta muitas vezes se proteger ali de críticas. Então, eu não falo nada porque eu tenho medo de ser criticado se eu falar, ou eu tenho medo de sentir vergonha, ou eu não quero ficar sentindo toda hora porque isso me gera um prejuízo ali, me gera uma dificuldade que eu não quero sentir, então eu prefiro guardar tudo embaixo do tapete e agir de forma mais racional possível. Um segundo aspecto também de inibição emocional pode ser relacionado também a sentimentos positivos. Então, quando eu estou muito feliz, muito empolgado, ou eu gosto de alguém, eu não consigo demonstrar aquilo, eu finjo que eu não ligo, que eu não estou nem aí, que eu não sinto nada. E às vezes até quando eu estou muito feliz, isso acaba sendo muito reprimido pela pessoa. Existe também a inibição relacionada à vulnerabilidade, então uma dificuldade de mostrar para as pessoas os meus lados mais vulneráveis, os meus pontos de insegurança, acabo protegendo aquilo e não mostrando para ninguém os meus pontos fracos. A quarta e última área aí relacionada à inibição emocional vai ser essa ênfase excessiva na racionalidade.
é o perfil da pessoa que é altamente racional. Só que qual que é o maior prejuízo da inibição emocional como um todo? Que por mais que racionalmente você faça um plano na sua vida, as emoções, elas não devem ser reprimidas, elas devem ser acolhidas, né? É o que eu falo para os pacientes no consultório. Quando a gente pensa em sentimentos, a gente sempre tem que pensar que eles estão ali para ajudar a gente. É um sinal de alerta. Então, quando você tem os sentimentos ali, né? Você fez um plano e vai viver aquele plano na prática. O seu sentimento, a forma como você se sente frente àquilo, é um ótimo indicador se realmente aquilo faz sentido, se você está no caminho certo ou não, ou se tipo, nossa, eu fiz o que eu achei que era bom e eu não tô feliz, não tô gostando, tô tendo sentimentos desagradáveis. Então olha como é importante ter os sentimentos como guias aí pra gente ter um projeto de vida, pra gente desenvolver coisas que realmente façam sentido com o nosso propósito. O terceiro esquema desse domínio é o padrões inflexíveis. Quem tem padrões inflexíveis tende a colocar a régua lá em cima, né? Então são padrões altos que a pessoa quer atingir. É alcançar o inalcançável, né? Muitas vezes vai estar ligado com esse perfil altamente perfeccionista, pessoas que estão muito ligadas à produtividade, ao trabalho, à eficiência, né? É uma exigência muito grande em cima de si mesma e muitas vezes, né, é pautada aí também por uma expectativa exagerada que as outras pessoas em volta podem ter sobre essa pessoa. Esses altos níveis de exigência levam a pessoa então a suprimir tempo de diversão, de lazer, a trabalhar em excesso para atingir esses padrões altos, e isso pode custar aí para a pessoa também uma dificuldade muito grande de conseguir ter uma sensação de que aquilo é suficiente, né? Então, quando eu alcanço o objetivo, dá aquele, nossa, achei que aquilo ia me fazer mais feliz, mas acaba também esvaziando o sentido de algumas conquistas. Existe muito esforço e existe uma crença de que você realmente precisa se matar e dar o melhor de você para atingir alguma coisa, senão aquilo não vai acontecer. E aí existe essa facilidade até da pessoa de se dedicar e se debruçar ali sobre os planos que ela tem e ficar excessivamente focada apenas nisso. E o último esquema desse domínio é a postura punitiva. Existe aí uma dificuldade muito grande da pessoa de aceitar os próprios erros e também os erros de outras pessoas. Como existe todo esse perfil de altas exigências, de inflexibilidade, existe uma dificuldade de tolerar os erros humanos, né, as relações humanas como elas são. E isso pode acabar prejudicando muito quando a gente pensa em quanto de culpa que a pessoa sente, né? Então, quando ela erra, ela tende a se castigar, a se punir, a achar que se ela não fez o certo, ela tem que sofrer mesmo, tem que ser punida mesmo, ela não é merecedora mesmo daquilo, né? E assim como também um olhar intolerante para outras pessoas, né? Então, se você não cumpriu também aquilo que eu acho que é o correto, você também merece ser punido. Todos merecemos ser punidos, porque não fizemos o melhor que a gente pode ali, ou a gente não atingiu esses padrões que são tão altos às vezes. De uma forma geral, quando a gente pensa então em supervigilância e inibição, sempre vai estar relacionada a uma origem familiar típica, onde o dever, o cumprimento de normas, atingir altas expectativas, o perfeccionismo, ele sempre vai estar acima da alegria, da felicidade, da espontaneidade, do lazer daquela criança. A gente pode pensar, por exemplo, naquela famosa frase que é primeiro o dever e depois a diversão, né? Primeiro a obrigação e depois a diversão. E isso é levado ao pé da letra quando a criança se torna adulta e ela vai ter muita dificuldade de relaxar e de se divertir, né? E de encontrar felicidade nas coisas de forma espontânea. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos. Um grande beijo!